Saudações líricas, poéticas e enfáticas a você que nos acompanha e que interage conosco pelos vastos confins da web. Eu sou Hélio Baragatti, este é o Sala de Poesia em sua edição de número 119. E se você que está assistindo a esse vídeo ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, curta, compartilhe, divulgue o nosso conteúdo para o maior número de pessoas possível, para que os algoritmos do YouTube possam também fazer o mesmo, levando a um número cada vez maior de pessoas a nossa mensagem de apreço pela arte e de amor pela poesia. Esse nosso vídeo, esta nossa edição número 119 do Sala de Poesia, é mais um registro de experiência, mais um vídeo em que eu compartilho um poema com vocês no exato momento em que ele está sendo criado. Desta vez, como consequência, como desdobramento do nosso vídeo anterior, trata-se de um poema concretista ou de um poema neoconcreto, embora o Braille não ofereça tantos recursos para a construção desse tipo de poema. Aliás, eu creio que se trate da primeira experiência registrada da construção de um poema concretista, da elaboração de um poema concretista em Braille. Mas o Braille não nos dá recursos de caligrafia, por exemplo, não existe caligrafia em Braille, né? Não nos dá recursos de variação de contraste, variação de cor, mudança de fonte. Então eu farei uso aqui dos registros, aliás, dos recursos que o Braille me permitir. Mas antes da escrita do poema, antes do momento da experiência propriamente dita, vamos a dois passos. O primeiro passo é uma correção, aliás, duas correções com relação ao nosso vídeo anterior. A primeira correção é sobre o fundador da banda performática. Eu citei a banda performática na nossa edição número 118 e disse que o fundador dela havia sido o Antônio Aguilar. Não foi o Antônio Aguilar, foi o José Roberto Aguilar. Eles têm o mesmo sobrenome, mas a escrita é diferente. O Antônio Aguilar é Aguilar com dois L's, o José Roberto Aguilar é Aguilar com um L. Eles não têm parentesco. Enquanto o José Roberto Aguilar, que é o fundador da banda performática, banda que revelaria anos depois Paulo Miklos e Arnaldo Antunes, né? Ele é um artista plástico, não é? Pintor, escultor, artista multimídia, pioneiro da utilização do vídeo, pioneiro na utilização do vídeo como linguagem artística no Brasil e não mais como mera ferramenta de registro ou como ferramenta de mero registro. É ele, José Roberto Aguilar, o autor da performance, né, realizada em 1980 na Pinacoteca do Estado, na cidade de São Paulo. A performance em que ele toca um piano de cauda usando luvas de boxe. A performance se chama, né, o nome dela completo é Concerto para piano de cauda com luvas de boxe, cítara e extintor de incêndio. Ela pode ser encontrada no YouTube, o registro dela pode ser encontrado no YouTube, se você digitar, se nós digitarmos lá no Google ou no próprio YouTube, concerto de piano com luvas de boxe. Também a outra correção, aliás, antes disso, antes da segunda correção, né? O Antônio Aguilar, por sua vez, ele foi um produtor, empresário, radialista, fotógrafo e jornalista. Ele esteve presente e participou ativamente do movimento de música jovem no Brasil. É um movimento que começa no final dos anos
50 e que em meados dos anos 60 vai dar origem à Jovem Guarda. Jovem Guarda, o programa de televisão, Jovem Guarda, o movimento. Então são dois Aguilares diferentes. O fundador da banda performática é o José Roberto e não o Antônio. E outra correção, agora sim, é sobre o livro A Luta Corporal, do Ferreira Goulart. A Luta Corporal não foi publicado em 1955, como eu falei. Ele foi publicado um ano antes, em 1954, e acabou influenciando o trabalho dos próprios integrantes do grupo Noigandres, aquele grupo de São Paulo formado pelos irmãos Augusto de Campos, Haroldo de Campos, também pelo Décio Pinhatari e por outros congêneres, outros que vieram depois. Mas o Ferreira Goulart, ele influencia com esse livro os integrantes de Noigandres, o movimento da poesia concreta, ele integra posteriormente esse movimento e depois ele vai romper com o movimento por conta de alguns pontos de discordância. Enquanto o movimento concretista era um movimento meramente racional em matéria de composição de poesia, o movimento neoconcreto já admite, além da racionalidade, a presença da intuição. E enquanto o movimento concretista, a poesia concreta, o movimento Noigandres, o grupo Noigandres, prega a abolição do verso, o pessoal da poesia neoconcreta, o movimento neoconcreto, ele já prega a desagregação do verso. Então, enquanto um prega a abolição completa, a eliminação do verso, o outro, o neoconcreto, prega a desagregação. E desagregar é diferente de eliminar. Desagregar é diferente de abolir. Então, temos aí as nossas correções. O nosso segundo passo são alguns abraços e alguns agradecimentos especiais que eu gostaria de fazer nesse vídeo. Agradecimentos às nossas inscritas mais recentes, as Tainás, Ambas se chamam Tainá, ambas são do Rio de Janeiro, ambas são deficientes visuais, ambas têm canais no YouTube. Temos a Tainá Lima, que tem o canal Escrivaninha da Tai, e ela escreve contos, histórias de terror. O canal dela, a Escrivaninha da Tai, é muito interessante. E a Tainá Rodrigues. A Tainá Rodrigues, que é a autora do canal Cegamente Perfumada, também no YouTube, que é um canal de resenhas de perfumes. É um canal muitíssimo interessante. Os dois são canais muitíssimo interessantes. Também agradeço pelos comentários ao meu colega escritor, também que se inscreveu recentemente no canal, que é o Luiz Sérgio Silva. Muito obrigado, Luiz Sérgio. E a um inscrito que enviou um comentário aqui no canal. Eu não consegui guardar o nome dele, porque eu não consegui ler a sua identificação com o leitor de tela, com o TalkBack, que é o leitor de tela que eu uso no celular. Ele agradeceu, ele enviou um comentário ao vídeo em que nós falamos sobre epitalâmios, agradecendo porque nós havíamos salvo o seu trabalho escolar. Muito obrigado e esse canal está de portas abertas, tá bom? Agora sim, findos esses elementos pré-textuais, digamos assim, findo o nosso exórdio, o nosso prefácio, o nosso preâmbulo, o nosso prólogo e afins, agora sim vamos à experiência. E como é que surgiu a ideia de escrever um poema concretista ou neoconcreto, sendo que eu não sou muito adepto dessa questão de desagregação ou de abolição do verso. Eu gosto do verso mesmo, como ele é tradicionalmente. A ideia veio do fato de que, após ler alguns poemas concretistas, poemas do Augusto de Campos, do Haroldo de Campos, do Décio Pinhatari, do Ferreira Goulart, concretistas e neoconcretos, eu percebi que isso se parecia muito com uma atividade que a gente fazia, meus colegas e eu, na escola,
na escola onde eu estudei, a escolinha da Mônica, onde eu fiz a primeira fase do ensino fundamental, nós realizávamos lá uma atividade, a pedido dos professores, é claro, em que nós tínhamos que, eles nos davam uma palavra, podia ser alfabetização, podia ser brincadeiras, né? Uma palavra dessas, e nós tínhamos que retirar outras palavras de dentro desta palavra, né? Palavras que podiam ser formadas com as letras que compunham esta palavra. Por exemplo, brincadeiras. De brincadeiras a gente tirava, por exemplo, beira, tirava inca, tirava cadeira, tirava brincar e assim sucessivamente. E eu entendi que essa é uma técnica bastante parecida com aquela que se utiliza num poema concretista ou num poema neoconcreto. Tem-se uma palavra nuclear que é decomposta e recomposta ao longo do poema. Essa decomposição, esta recomposição podem gerar neologismos. Não sei se no caso do poema que eu vou escrever com vocês, não sei se isso será possível, se acarretará ou se ocorrerá algum neologismo. Mas, como os poemas concretistas são bastante racionais, vamos à parte racional da nossa experiência. Então, a minha ideia é centralizar o poema na folha. Temos aqui uma reglete inteiriça, feita de plástico, do mesmo material com que se fazem regletes de bolso, mas ela é inteiriça, ela tem 29 linhas, cada uma composta por 34 celas, que são os quadradinhos em que se escrevem as letras, né? 29 linhas, cada uma com 34 celas, e dentro dessa reglete nós temos uma folha de papel A4, porque cabe uma folha de papel sulfite A4, cabe ela inteirinha dentro da reglete. Então, como intuitivamente eu sei que o poema terá 17 linhas, eu vou centralizar. Eu tenho 29, então 29 menos 17, 12. Então 12 dividido por 2, 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas, vou para a sétima. A minha palavra nuclear é remirar. Remirar. Eu pretendo escrevê-la toda em letras maiúsculas. Em braille, quando a gente vai escrever uma palavra em maiúscula ou uma letra maiúscula, não tem como a gente aumentar o tamanho da letra nem mudar o traçado dela. O que é que a gente faz? Põe um sinalzinho antes dela, um sinal de maiúscula, que são os pontos 4 e 6. Para eu escrever a palavra remirar com todas as letras maiúsculas, eu tenho duas possibilidades. Uma é escrever duas vezes o sinal de maiúscula e depois a palavra, significa que ela está em caixa alta, que ela está toda maiúscula. Ou eu posso colocar o sinal de maiúscula antes de cada letra. É isso que eu vou fazer, para me dar um espaço maior de trabalho com o poema. Então, remirar vai ser escrito com o sinal de maiúscula antes de cada letra. Sendo assim, eu vou utilizar 14 celas. Eu tenho 34 na linha. Para eu centralizá-la, 34 menos 14, 20. 20 dividido por 2, 10. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E agora eu vou escrever a palavra. R maiúsculo, E maiúsculo, M maiúsculo, I maiúsculo, R maiúsculo, A maiúsculo, R maiúsculo. Eu estou dizendo isso porque eu tenho que lembrar de colocar o sinal de maiúscula, senão complica aqui todo o meu esquema de montagem do poema. Agora eu vou conferir se tem 10, sobraram 10 celas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certo. Então, título já temos. Remirar. Agora, o que a gente vai fazer? Pulei uma linha para deixar o espaço do título para o começo do poema. Eu vou centralizar o poema. Então, eu vou começar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou começar a escrever as palavras que vão resultar da decomposição e da recomposição da palavra remirar. Eu vou começar da décima
terceira cela. Então, eu já pulei 10, então 11, 12, 13. Então, aqui. E vou escrever as palavras em minúsculas. E na vertical. Então, eu já escrevi. A primeira palavra é errar. Então, E, o R, o R, o A e o outro R. Então, errar. Já está escrito errar. Então, vou voltar aqui, errar. Então, a próxima eu vou escrever na 20ª cela da linha. Eu estou na 13ª. Então, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 20ª. Tá? Então, 20ª. Eu vou escrever a segunda palavra, remir, também na vertical. R, E, M, I, R. Já está escrito, remir. Então, vamos lá. Vou voltar aqui. R, remir. Agora, eu vou escrever na 24ª cela a próxima palavra. Então, estou na 20ª. 21ª, 22ª, 23ª, 24ª. A terceira palavra, mirar. Certo? Então, mirar é a próxima palavra. Também na vertical. M, I, R, A, R. Primeira parte do poema está pronta. A primeira parte do poema está pronta. Agora eu vou pular uma linha e vou de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A próxima palavra que eu vou escrever é a palavra ar. Ar eu vou escrever toda em maiúscula, tá? Então eu vou escrever toda em maiúscula e quero colocá-la centralizada. Então eu vou usá-la, né? Eu vou escrevê-la deixa-me ver a cela aqui que eu vou escrevê-la. Então seria na 15ª cela. Então, eu estou na 10ª. Deixa eu conferir novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 11, 12, 13, 14, 15. Então, na 15ª, eu vou escrever a palavra ar, toda em letras maiúsculas. A, R, ar. Pronto. Agora eu vou para outro, vou dar outro espaço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, vou escrever a próxima parte, ainda a recomposição da palavra remirar. Tá? Então, eu vou escrever de novo na 13ª, 11ª, 12ª, 13ª. Voltar a escrever daquele jeito. Né? Então, é remar. A primeira palavra que eu vou escrever é remar. R, E, M, A, R. Então, remar. Voltando, remar. Aqui. Voltei no primeiro R aqui do remar. Então, eu vou escrever agora a próxima palavra. A próxima palavra é ir. Tá? A palavra ir. Então, remar. Né? Então, ir. Ir eu vou escrever na 20ª. Eu estou na 15ª, vou escrever na 20ª. 16ª, 17ª, 18ª, estou na 13ª, na verdade, né? 13ª, eu vou escrever na 20ª. 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 20ª. Remar, ir, né? Ir. Deixa eu ver onde que eu vou escrever, em que linha exatamente eu vou escrever a palavra ir. Né? Então,
ir. Deixa eu ver. É, ir, aqui mesmo. Não, aqui mesmo. Ir. Ir. O I e o R. E agora eu vou escrever a próxima palavra. A próxima palavra é mar. Então eu estou aqui na 20ª, vou escrever na 24ª. 21ª, 22ª, 23ª, 24ª. Estou aqui. Então vou aqui, agora eu vou escrever mar. M, A, R. Tudo na vertical. Só escrevi ar na horizontal. Agora temos aqui. E agora eu vou pular uma linha novamente. E vou escrever, por fim, para concluir o poema, a palavra que começou o poema. Remirar. Certo? Então vou escrever na 11ª cela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Remirar. E remirar eu vou escrever na horizontal. E toda maiúscula. R maiúsculo, E maiúsculo, M maiúsculo, I maiúsculo, R maiúsculo, A maiúsculo, R maiúsculo. E vou retirar agora o poema pronto. Tá dando para ver? Tem como mostrar? Aliás, tá dando para todo mundo ver? Tô perguntando aqui pro meu diretor, que são os meus olhos, entende? Como eu sou cego. Cara, inclina um pouquinho a folha. Inclina ela um pouquinho mais puxa ela para perto de você com a mão direita. Isso. Aí o Braille vai destacar aqui um pouquinho. Beleza. Isso. Agora sim, pessoal, tá dando para todo mundo que enxerga poder ver o poema, né? Para quem não enxerga, para quem enxerga também, daqui a pouco eu vou ler o poema também, tá? Então, este é o nosso poema. O poema que eu acabei de escrever, tá bom? E vocês poderão dizer, Hélio, um poema concretista, esse poema que você escreveu, ele tem algum significado? Poema precisa ter significado, pessoal. Não tem como um poema não ter significado. Não é possível que alguém vai simplesmente jogar palavras no papel. Dá-se esta impressão, às vezes, mas não é assim. No caso de um poema concretista ou neoconcreto, existe um significado. Por exemplo, se você vai pegar o poema Si, do Haroldo de Campos, é um poema que vai falar sobre o movimento entre vida, morte e renascimento. Quando ele cria lá o neologismo morrenasce, a palavra morrenasce nada mais é do que a morte seguida por um novo nascimento. Então tem um significado. Esse aqui tem um significado também. Então vamos lá. Remirar. Errar. Remir. Mirar. Ar. Remar. Ir. Mar. Remirar. Então seria um caminho percorrido, né, entre o erro e o aperfeiçoamento. E a pessoa se vê no momento do erro e depois se revê quando aperfeiçoada. Este é o nosso poema, esta é a nossa experiência, este é o nosso vídeo. Errar, remir, mirar. Ar, remar, ir, mar. Remirar. E com essa nova leitura do poema, apresentando essa experiência concretista em braille para vocês, eu agradeço a todos que nos acompanham, que nos assistem, nos assistiram e nos assistirão, prometendo voltar em breve com mais uma edição do Sala de Poesia.